Fala pessoal, GM Evandro aqui e hoje nós vamos para o terceiro episódio da nossa série Os Padrões que todo jogador deve conhecer. É uma série nova aqui do canal em que eu estou trazendo para vocês vários padrões que se repetem no meio jogo. É algo que eu sempre repito aqui no canal para os meus alunos do Chessflix também, que é muito importante você conhecer padrões que se repetem no meio jogo, tanto padrões estratégicos quanto padrões táticos, e é isso que a gente vai ver aqui também nesse terceiro episódio, em que eu quero te explicar aqui sobre o duplo sacrifício de bispo de Emanuel Lasker. Esse é um tema tático bem típico do meio jogo, que existe em várias partidas famosas, de repente você já tinha visto esse tema em algum momento, e eu quero te apresentar ele aqui agora, beleza? Bom, mas antes de começar aqui, pessoal, se de repente é a primeira vez que você está aqui no canal ou você ainda não é inscrito aqui do canal, já se inscreve aqui agora e aproveita para acionar as notificações também, para você sempre receber um aviso quando sair um conteúdo novo. A galera tava falando que não tava recebendo os avisos aqui, as notificações, então aciona aquele sininho que assim você vai ser sempre notificado. E nos próximos dias, galera, eu não vou conseguir liberar vídeos todos os dias aqui no canal, porque eu vou jogar um torneio que é o Floripa Open, que começa logo nos próximos dias aqui. Então muito provavelmente vai sair vídeos aqui um dia sim, um dia não. Então, por isso, deixar o sininho aí acionado, que aí sempre que sair, você já é notificado, beleza? Bom, então, bora começar aqui. Essa partida que a gente vai analisar, ela foi jogada em 1889, numa partida do Emanuel Lasker, que foi o segundo campeão mundial, contra um jogador chamado Johann Bauer, e essa é uma partida realmente muito famosa. Você vai ver assim que a parte da abertura é um pouco suspeita, assim, a posição que surgiu, mas o principal é o tema, é o padrão que aconteceu aqui, e é um padrão que acontece bastante nas partidas, acontece bastante no meio jogo. O Emanuel Lasker começou com um exótico lance F4 aqui, que é a abertura Bird. Eu não sei se você já conhece essa abertura, é uma abertura um pouco arriscada, que apesar de controlar o centro, enfraquece um pouco aqui o rei, enfraquece aqui a diagonal E1, H4, então isso pode causar alguns problemas em algum momento, né? É uma abertura assim que eu particularmente não gosto, porque já tem alguns defeitos aí, como esse do rei, mas tem gente que gosta de jogar essas aberturas diferentes assim, de repente surpreender o adversário, e aqui o Lasker inventou aí de jogar com F4 no lance 1, as pretas responderam D5, seguiu E3, aqui talvez cavalo F3 seja um pouco mais preciso para controlar E5, mas ele jogou com E3, o que dá algumas opções a mais, né? Então melhor jogar cavalo F3 direto para não ter ideias como E5 aqui, até sacrificando um peão. Cavalo F6 e agora B3. Bom, o Lasker ele ainda não joga o lance cavalo F3, ele não tá temendo nada aqui no centro, e faz agora B3 para controlar o centro à distância, jogando aqui com o lance bispo B2. É uma formação bem característica dessa abertura. Seguiu aqui com E6, bispo B2, bispo E7 e agora bispo D3. Bom, como eu te falei, é uma abertura bem exótica aqui que jogou o Lasker. Nesse tipo de estrutura, o bispo, apesar de ficar olhando lá para a ala do rei, ele fica numa posição um pouco estranha, porque é um pouco difícil de desenvolver as peças para as casas naturais delas. Então, por isso que eu falo assim que é melhor jogar aberturas mais clássicas, porque quando você joga, por exemplo, uma Ruy Lopes, uma italiana, uma Najdorf, quando joga esse tipo de posição, como são aberturas mais clássicas, no geral as posições são mais fáceis de jogar. As peças vão para casas mais naturais. Então, mesmo se você não conhece exatamente a posição, você fala, é normal vir com o cavalo para o centro, é normal desenvolver o bispo para essa casa. Agora, quando você joga uma abertura como essa, é tudo esquisito, assim, né? Então, desenvolver o bispo para D3 também já é algo um pouco diferente, né? Então, veio aqui com B6, cavalo F3... bispo B7, cavalo C3,
Então aqui o cavalo em algum momento vai ter que sair de C3 para parar de bloquear o bispo de B2, né? De repente jogar um cavalo E2, cavalo G3. Seguiu aqui cavalo de BD7, roque, e as pretas fazem roque também. Então, o que o branco está querendo fazer nesse tipo de posição aqui nessa abertura? O branco ele quer controlar muito bem E5 para o preto não ter contra-jogo no centro, e o Lasker ele sonha em conseguir passar as peças para a ala do rei para iniciar um ataque. Porque como em tese o preto não tem contra-jogo aqui no centro, ele tem a possibilidade de atacar na ala, sem ter que se preocupar com esse contra-ataque. Então, baseado nisso que o Lasker jogou essa posição. Aqui, depois de roque, seguiu o cavalo E2, com essa ideia de cavalo G3, passar as peças ali para a ala do rei, e as pretas fizeram C5. Bom, aqui uma possibilidade seria tentar eliminar esse bispo de D3, porque o bispo ele não está assim tão bem colocado em D3, só que se o preto ele for dando chances, esse bispo ele pode ficar ativo, porque os dois bispos estão mirando lá para a ala do rei. Nesse momento existe um cavalo defendendo, mas o preto tem que ficar atento. Então cavalo C5 seria uma possibilidade. Mas aqui as pretas ignoraram isso, jogando com C5, seguiu o cavalo G3, dama C7 e agora cavalo E5. Então aqui o Lasker ele já começou a organizar melhor as peças estão melhor coordenadas, né? O cavalo em E5 nesse posto avançado aqui ele está muito forte, porque ele é defendido pelo peão de F4 e o bispo de B2 também, dando ali um suporte para o cavalo em E5. Tá aí inclusive um tema que é importante a gente estudar aqui nessa série dos padrões, que é o posto avançado, porque o cavalo, para ele ficar bem no meio jogo, ele precisa de um posto avançado, que é aquela casa onde ele vai estar muito bem protegido e vai estar muito ativo também. Então o cavalo está na posição ideal, seguiu o cavalo E5, bispo E5, dama C6, e aqui o preto armou aqui esse estilingue aqui, tendo uns teminhas com D4, ameaçando mate em G2, e o Lasker ele faz dama E2. Bom, o lance dama E2 ele defende G2, que é uma das ideias, né? E ele cria aqui, não é bem uma ameaça, né? Ele tem ideias de bispo B5, mas esse lance aqui, o dama E2, ele acabou induzindo aqui o preto a jogar A6, né? O Lasker ele é muito conhecido por isso, né? Que ele tem essa parte, foi o primeiro campeão mundial assim que começou a levar a sério a questão do lado psicológico dentro do xadrez, né? E tomar algumas decisões psicológicas, assim, pensando em maneiras de incomodar o adversário, levar o adversário para um estilo de jogo que de repente ele não domina tão bem assim. E o Lasker ele levava bem a sério essa questão do aspecto psicológico do jogo. E esse lance, o dama E2, ele é interessante nesse sentido, porque cavalo H5 seria uma opção interessante aqui, já seria uma maneira de jogar, só que o preto ele tem a ideia de jogar com D4, ameaçando dama por G2. Então o lance dama E2, ele tem o objetivo de seguir com a ideia de cavalo H5, mas defendendo G2. E bispo B5 não é bem a ameaça, o branco não quer levar o bispo para B5, o bispo ele quer ir lá para a ala do rei. Só que o lance dama E2, ele acabou induzindo o preto a jogar esse A6, que é uma perda de tempo, é um lance totalmente desnecessário aqui na posição. Mas é interessante ver esse lado psicológico, porque apontou ali para a ala da dama, só que os objetivos do Lasker, na verdade, são de atacar na ala do rei. E ele faz agora o lance cavalo H5, tentando trocar o único defensor ali do roque das pretas. Veio o cavalo por H5, e aqui a gente chega no momento mais crítico dessa partida, que é o momento que vai surgir aqui o nosso terceiro padrão da série dos padrões que todo jogador deve conhecer, que é o duplo sacrifício de bispos do Emanuel Lasker. Que esse tema ele vai acontecer quando não houver nenhum defensor aqui do roque e os bispos estiverem apontando ali para G7 e H7. E o Lasker ele aproveita para fazer o sacrifício bispo toma H7. Aproveitando que agora o cavalo não participa mais da defesa, então é forçado jogar rei por H7, dama por H5 cheque, rei G8
E agora bispo toma G7, sacrificando aí o segundo bispo. Então essa aqui é a ideia tática, é um padrão tático que se repete no meio jogo. E é forçado a jogar agora com rei toma G7, porque está ameaçando dama H8 mate. Rei toma G7, dama G4. Se agora jogar com rei F6, tá levando dama G5 mate. Então é forçado a levar o rei para a coluna H, jogou rei H7. E nesse momento o Lasker faz torre F3, passando a torre pela terceira, que esse é um outro tema típico, passar a torre pela terceira para o ataque. Aqui a gente está vendo a passagem da torre para dar mate já, mas em determinadas posições do meio jogo você vai passar uma torre apenas para trazer mais uma peça para o ataque, pois a torre é uma peça pesada, assim, uma peça que pode desempenhar um papel muito forte em um ataque. Então ameaçou mate em 1 com torre H3. Então é esse padrão que eu quero que você guarde, tá? Só revisando aqui, o primeiro sacrifício, então bispo por H7, depois bispo por G7 e agora a passagem da torre pela terceira. E nesse momento a única maneira de defender aqui do preto é sacrificando a dama com lance E5, deixando a possibilidade de responder aqui torre H3 com dama H6. Então seguiu torre H3, dama H6, torre por rei por, e sobra agora dama D7. Então esse foi um lance chave aí no cálculo do Lasker, que ele viu que poderia sacrificar os dois bispos e no final das contas sobra esse dama D7 que ataca o bispo de E7 e o bispo de B7. E agora as brancas ganham material, vai ficar com uma vantagem material muito grande e uma posição completamente ganha. Seguiu o bispo F6, dama B7, rei G7, torre F1, torre de AB8, dama D7, torre D8, dama G4, rei F8, F por E5, bispo G7. Bom, aqui se jogar com bispo toma E5, muito provavelmente a ideia do Lasker era jogar com dama H5, ameaçando dama F7 e ameaçando dama por E5. Então veio o bispo G7, E6, torre B7, dama G6, e aí tá muito perdida a posição. Aqui vem um arremate com torre por F6, bispo F6, dama F6, rei E8, dama H8, rei E7, dama G7, rei E6, dama B7. E ainda o preto fez alguns lances, mas a vantagem material das brancas é muito grande, não tem o que fazer, né? Aqui depois de dama D3, as pretas já abandonaram. Então, esse é o terceiro padrão aqui da nossa série, os padrões que todo jogador deve conhecer. Dessa vez nós vimos aqui um padrão tático, que é esse do sacrifício dos dois bispos. Primeiro o bispo H7, seguido do bispo toma G7, tá? Então, ao longo aqui da nossa série, a gente vai ver vários padrões do meio jogo, sejam padrões táticos, padrões estratégicos. Na grande maioria serão padrões estratégicos, mas a ideia é trazer para vocês esse entendimento do que fazer das posições do meio jogo, que eu acredito que é a principal dúvida de todos os inscritos aqui no canal. Bom, então é isso, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa aquele like aqui no vídeo, deixa nos comentários o que você achou. Se você quer ver mais vídeos dessa série, que se a maioria aqui dizer que tá legal, tá curtindo, eu vou trazer mais vídeos nesse formato, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e até a próxima.